A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre inovação, marketing, robótica, por que não? E eu começo aqui com o primeiro convidado, Luiz Messici, CEO da BMC News. Para quem nos assiste diariamente aqui no canal, poucas vezes eu acho que o Luiz apareceu em frente às câmeras, é uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Honra toda minha, eu sou mais de trás das câmeras. Bom, nós temos também Gil Giardelli, que é professor da Fundação Dom Cabral, um entusiasta da inovação, da robótica, e temos até uma surpresa no final do programa, né? Uma honra estar aqui, obrigado. E por fim nós temos João Branco, que é um dos maiores especialistas em marketing do Brasil, autor de best-seller e também ex-vice-presidente de marketing do McDonald's. Um grande prazer, igualmente, tê-lo aqui com a gente. Vai ser uma conversa bem interessante. Prazerzão, trouxe um Big Mac para cada um. Não, tô brincando. Bom, eu queria justamente começar falando do McDonald's, que é um case incrível aqui no Brasil, uma virada de imagem, acho que uma coisa que nunca foi feita no mundo inteiro, que é dar um apelido para o nome corporativo. Como é que foi essa experiência? Pois é, alguns anos atrás, acho que a gente percebeu que a marca era muito querida no Brasil, mas começou a ser um pouquinho menos querida. Chegaram outras opções, chega uma geração nova de consumidores que também gosta de olhar outras coisas por aí, né? Começou a ser seduzida por marcas que fazem brincadeiras, marcas que se mostram mais modernas. E aí, numa situação dessas, vejo um monte de empresas por aí falando assim, é hora da gente mudar tudo, da gente esquecer o nosso passado e mostrar que a gente fez uma revolução. Cuidado, né? Quando você faz isso, às vezes você quebra tudo aquilo que você construiu, o crédito que você tem, mas era importante, numa situação dessas, dar uma desempoeirada. E foi nesse momento que a gente entendeu que a gente tinha um vínculo emocional muito forte com os clientes, porque a gente foi no Mac quando era criança, né? Não no McDonald's, no Mac. E mostrar que essa é uma marca que é sua amiga de infância era muito importante nesse sentido. A gente não ia ser a marca mais engraçada de todas, a marca que é a mais barata ou a que faz os sanduíches maiores, isso não é Mac. Mas Mac, é aquele seu amigo carinhoso de quando você era criança. Então a gente foi lá e assumiu um apelido carinhoso, ou pode chamar de Mac, porque a gente sabe que você tem essa relação com a gente. Então a marca não mudou oficialmente, mas o nome no perfil das redes, do aplicativo, do programa de fidelidade, tudo passou a se tornar Mac e isso causou um grande barulho e foi essencial para a marca ganhar uma nova fase no Brasil. E como é que foi sair de uma estrutura corporativa, uma cultura quase centenária de comunicação, marketing, para entrar numa outra fase mais de empreendedor, mais de palestrante, autor? Como é que foi essa transição? Então, eu fiquei quase 10 anos lá no marketing do Mac, adoro a empresa, continuamos muito amigos, inclusive faço parte do conselho do Instituto Ronald McDonald até hoje, mas ao longo desse caminho foram aparecendo um novo mundo se abriu para mim, né? Quando o McDonald's virou Mac, acabei sendo muito convidado para dar palestras, aulas, para dar conselhos, e entendi que isso seria uma oportunidade legal. Escrevi meu primeiro livro quando eu estava no Mac ainda, que se chama De Propósito, sobre trabalhar com o coração. E entendi também que tinha uma oportunidade de falar algo para as pessoas que não era só sobre como vender mais. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Lá no meu Instagram estou todo dia dando dicas, como é que vende mais, como é que faz. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente gosta ainda mais quando a gente deixa alguma marca na vida dos outros. Então eu ia para falar de como o McDonald's virou Mac, mas no fundo eu ia para falar sobre você se importar mais com o seu cliente, sobre você ouvir mais aquela pessoa que compra o que você vende, sobre você sentir as dores daquela pessoa que precisa do que você oferece. Foi por isso que o McDonald's virou Mac e é por isso que eu acho que todo mundo que está conseguindo resultados melhores hoje está conseguindo o que está conseguindo. São marcas, empresas que mostram que estão tentando servir um pouquinho melhor o cliente. E isso traz mais vendas, mas traz também um sentimento no coração que vai mais longe, mais fundo, de puxa, era assim que eu devia estar fazendo o meu trabalho. E quando eu comecei a falar disso fora do Mac, muita gente falou, puxa, vem falar aqui também, vem falar aqui também. E eu entendi que eu tinha aí um lugar de fala interessante, de uma pessoa que teve muita meta para bater,
mas que aprendeu que você se importar com como você bate a meta faz muita diferença. Então é isso que eu faço hoje. Hoje eu sou um professor, um conselheiro que vai espalhar aí uma mensagem de amor ao próximo, disfarçado de aula de marketing. Bom, já que a gente falou de propósito, Gil, a gente tem hoje muita gente que faz da inovação marketing ou então trabalha o marketing a partir da inovação. Se a empresa hoje não for inovadora, ela vai perder mercado, né? Exatamente, Falcão. Hoje qualquer escola de economia, a inovação está sendo uma grande modelo de aceleração. Se você pegar na Bolsa de Valores nos últimos 30 anos, empresas que não inovaram ou saíram ou ficaram muito para trás. E aí a inovação traz um novo contexto que é quem estiver vendendo só produto ou serviço está ficando fora do jogo. Agora as pessoas querem experiências e espetáculos, que tem muito, né, com o trabalho do João. E aí como que você transforma algo que às vezes é corriqueiro numa experiência, espetáculo? Então muitas empresas estão trabalhando nesse conceito de não só mais produtos e experiências. E aí isso traz uma outra tendência com a inovação, que nós estamos falando que acabou o B2C, acabou o B2B e começa agora o human to human, que é o ser humano no centro. O maior exemplo mundial é Shell, né? Mais de 180 anos de história. Ela fala agora, somos especialistas em humanologia. O que ela está falando para os seus stakeholders? Nós entendemos que até aqui fizemos combustíveis fósseis, de fósseis. Talvez o futuro sejam combustíveis diferentes. Então, é um mundo realmente em ebulição, é um mundo que uma marca que eu gosto muito é a Apple, mas ela está sofrendo porque inovou muito e agora está naquele que nós chamamos, né, a inércia da inovação. Então, é interessante ver esses movimentos, né? E o que me deixou surpreso e ao mesmo tempo bastante agradado é que você falou que a humanização é um fator muito forte de inovação. E geralmente as pessoas usam a tecnologia para falar de inovação, mas colocar o ser humano no centro, para mim, é uma coisa incrível. Se você analisar o pós-Covid, sempre que você tem uma grande quebra na sociedade, você tem essa explosão da inovação que a gente está vendo agora, até ao contrário do que muitos disseram que foguetes não dariam ré, por exemplo. Mas a grande inovação é que as pessoas elas estão precisando refazer os seus valores humanos, né? A gente fala no conceito que é trazido pelo G20, ou a sociedade, ou o mundo será de todos, não será de exatamente ninguém. E quando a gente fala todos, são todos os seres humanos, todos os terráqueos, né? Quando você vê esse documento assinado no G20. E ao mesmo tempo, as mídias sociais, se você for analisar aí neurociência, que é uma das linhas que eu estudo, né? A gente quando está ali fazendo navegando, a gente libera um tipo de enzima que não é tão boa para nós, que é a dopamina, que ela dá um prazer muito imediato. E o que nós precisamos é da oxitocina, que ela vem de contatos reais. Se você for entender os melhores momentos da nossa vida é quando a gente está na vida real com alguém que a gente gosta. Vou pegar aqui um exemplo. Eu, na minha infância, tive o privilégio de pegar o primeiro McDonald's no Brasil. Então, até hoje eu lembro a música do Big Mac e aquilo me traz isso que vocês trouxeram muito bem da infância, né? Eu me lembro do Ronald, da Mac Papa, não lembro o nome dela, dos personagens que tinha. Então, esse emocional é muito importante. E aí, só para fechar, a empresa mais inovadora de carros chinesas, que ainda não está no Brasil, ela tem o carro elétrico mais barato do mundo, e você pode personalizar exatamente tudo. E quando eu falo tudo, inclusive a cor. E não só a cor, você pode fazer ele com temas de Pokémon. Você pode fazer ele com um tema, como aqui o nosso fundo do Money Report. Então essa personalização chegou em todas as indústrias, em todas as eras. As pessoas querem se sentir pertencente em algo. Luiz, é impossível não ouvir toda essa conversa sobre humanização e não lembrar da programação aqui do canal BMC News, que é voltado para o mercado financeiro, para a economia, para o negócio, mas ao mesmo tempo o ser humano está no centro. Nas apresentações até diárias da Paula Moraes, falando do mercado em si, do dia a dia, você vê um toque bastante humanista nas transmissões. Isso foi pensado desde o início? Como é que foi isso? A gente sempre acreditou no humano. Porque assim, por mais que a gente, talvez a gente tem discutido muito o papel ali da tecnologia,
da inteligência artificial, que já é uma realidade, mas a gente discute muito pouco o papel de como o ser humano vai integrar isso tudo e qual que é a ressignificação, né, do ser humano com tudo isso que a gente vai ter no nosso dia a dia e a gente já está enxergando. E a comunicação, a gente hoje utiliza muito a tecnologia para promover mais conteúdos, para buscar mais conteúdo, mas a gente não acredita que o robô ele vai conectar da mesma forma com o ser humano, de um ser humano conversando com um ser humano. Acho que assim, é essencial a gente falar de robôs, de inteligências artificiais, só que não a questão que a gente tem de conexão. O ser humano ele sempre vai ser humano com humano. Então assim, o afeto, aquilo, a ocitocina, talvez a gente não vai ter uma ocitocina tão real como o amor que a gente tem a liberação, o amor que a gente tem por pessoas, né? E o que a gente enxerga é que o papel da comunicação ele vai continuar sendo humano, só que com uma capacidade de informação muito maior por conta que a tecnologia promove. Então hoje a gente tem muito mais acesso às informações do que a gente tinha antes e de forma muito mais rápida. Mas ainda o humano tem que comentar sobre essa informação, né? Um dos seus livros se chama Desmarketize-se, né? Então, como é que o ser humano consegue, digamos, se livrar do marketing ao fazer o próprio marketing? Olha só, estava prestando atenção aqui nas opiniões, né? É interessante como as coisas se conectam. Meu trabalho foi basicamente ser marqueteiro, tá? Mais de 20 anos, aí eu lanço um livro que se chama Desmarketize-se. O que eu estou querendo dizer com isso não é que eu acho que a gente não vai ter marketing no futuro, mas eu acho que esse marketing do passado, da gente só ficar empurrando um produto para quem não precisa, da gente só olhar a possibilidade da tecnologia como uma forma de apurrinhar ainda mais a vida do meu cliente, insistindo que ele compre dia e noite, só entender que as telas estão aí para ser mais um lugar onde eu vou imprimir logotipos na cara do meu cliente, esse é o tipo de marketing que vai trazer cada vez menos resultado. Mas para onde o marketing vai? Para um marketing que parece menos marketing. Parece alguém que adivinhou o que você precisa. Então, já pensou se aquela pizzaria parece que adivinha a hora que você tem vontade de comer uma pizza? Já pensou se o posto de gasolina já sabe que a sua gasolina está acabando e te ajuda a não deixar a sua gasolina acabar? Já pensou se aquela loja de roupa está no seu WhatsApp e quando você não tem nada para fazer, você fala, quer saber, eu vou puxar uma conversa aqui com aquela marca, fala, viu, sábado tem festa, que roupa que você acha que eu tenho que usar? E você está conversando com alguém que talvez esteja usando ali uma tecnologia para humanizar uma relação, talvez seja uma pessoa do outro lado que, através desses meios de comunicação, está se colocando como uma amiga sua ali. Eu acho que o futuro do marketing, para dizer assim, só próximos passos bem breves, tá? Nem estou falando de coisas muito revolucionárias aqui, vai para lá, vai para um mundo onde a gente usa a tecnologia para conhecer melhor a pessoa que está do outro lado do balcão, do site, do aplicativo, do contrato, e oferecer coisas para ela que melhoram a vida dela, satisfazendo ela. Para mim, inovação, Gil, não é, acho que nós pensamos parecido, não é vamos usar a tecnologia para ser a primeira que vai entregar com drones invisíveis. Pô, talvez eu vá ser a primeira, mas o meu principal objetivo é, do outro lado, ter uma pessoa que tem dores, que tem necessidades, que precisa deixar a vida dela um pouquinho melhor e eu sei fazer uma coisa por ela que ninguém sabe mais fazer igual. Vou fazer isso. Talvez seja algo super tecnológico, como colocar ali robôs, como a gente vai ver aqui hoje, atendendo as pessoas, fazendo coisas, respondendo perguntas, ou talvez vai ser simplesmente eu mudar o nome de drive-thru para drive-tudo. Vai ser eu lançar uma piscininha de cheddar, porque a pessoa gosta que eu chame assim. Vai ser eu colocar atendentes com mais de 60 anos de idade que vão me dar uma sensação de que, puxa, tá aqui minha mãe, meu pai se importando comigo de um jeito diferente. Então tente fazer marketing como se você se importasse profundamente com o seu cliente
Mas entenda que está tudo mudando, o número de possibilidades para você se importar com essa pessoa agora vai se multiplicar muito. Como é que a inteligência artificial se encaixa em tudo isso? Já que a gente está falando muito em humanizar as relações, ao mesmo tempo que a gente tem ferramentas que hoje estão nos cercando no sentido de tentar nos ajudar nos processos e, ao mesmo tempo, gerar também conteúdo, gerar experiências. Como é que funciona isso? Eu fiz um paper alguns anos atrás que era sobre o impacto das mídias sociais na pirâmide de Maslow. E agora, recentemente, um grupo de pessoas que se dedicam a isso, a gente fez a pirâmide de Maslow, né, que foi a teoria Abraham Maslow, mas não foi ele que foi a pirâmide, que foi feita por ele, mas deram o nome, com o impacto da inteligência artificial. E algumas conclusões que nós chegamos hoje, uma pessoa nas mídias digitais e na vida real, ela tem 32 perfis de consumos diferentes. Então imagina como é complexo você saber que naquele momento ele quer uma pizza e naquele momento ele está apto porque ele está pedindo a pizza porque ele vai ficar trabalhando mais tempo no seu escritório, porque ele está com a família e vai ver a final de um campeonato. Então a inteligência artificial é a nossa inteligência estendida para perceber essas nuances de comportamentos, essas nuances também de quais as ferramentas e qual é o momento certo. Então a gente fala que não é mais aquela linguagem do marketing que veio muito da guerra, né? Que era assim, tudo era ligado assim, saturação, né? Acertar o target, e agora é quase que uma poesia sobre isso. Então a inteligência artificial nos traz esse momento de o que a gente chama de conversar em tempos de contextos relevantes. Porque cada um está no momento de um contexto relevante. Pela manhã eu vou para o seu canal para ver se o dólar vai baixar, e ali eu tenho minhas nuances, meus gatilhos e posso pedir algo. Então, acho que virou uma grande... Qualquer profissão, todos terão que ser cientistas de dados. Isso tem tudo a ver com multiplataformas de comunicação, né? BMC hoje está na TV, evidentemente, mas ainda assim está na internet com um portal que eu acho que é o maior de todos de economia e negócios e tem muita inteligência artificial envolvida na produção de conteúdo. Conta pra gente. Hoje não existe mais nenhum, acho que assim, como acho que a maior parte das empresas, assim, não existe mais conteúdo sem inteligência artificial. Em algum momento, acho que o conteúdo ele precisa, seja ele como uma ferramenta de pesquisa, seja uma ferramenta de consolidar informações, que ele faz isso muito, muito melhor do que a gente, né? Mas hoje existe a necessidade de você estar em todos os lugares, né? Então, assim, um veículo que ele é só um canal, como se apenas uma TV, eu acho que assim, ele fica muito escravo de uma plataforma só. Então, ou se ele está apenas na internet, ele fica muito dependente de um Google ou de um YouTube ali, e isso não, acho que quanto mais você ampliar o seu espaço, e eu acho que as pessoas hoje são multiplataformas, né, diferente de antigamente, que as pessoas ou era TV, ou era rádio, ou um jornal. Acho que hoje todo mundo está em todos os lugares, então assim, é essencial que os veículos estejam também entregando aonde o consumidor está, né, da notícia. Do ponto de vista mercadológico, de marketing, é possível usar a inteligência artificial para criar uma estratégia de comunicação ou precisa do toque humano? Acho que se você entrar lá no ChatGPT e colocar toda uma situação de negócio e falar, por favor, crie para mim uma estratégia, ele vai criar. Então, possível é. Agora, essa mesma estratégia, seu concorrente pode entrar também e ter a mesma, né? Ou ele pode não entender profundamente o que realmente só o seu negócio faz para o seu cliente que ninguém mais faz. Então, se você quer criar, você não tem ideia de como fazer uma estratégia, como fazer um plano, se você não sabe sair de uma situação e você precisa de sugestões, eu acho que é um excelente lugar para você buscar sugestões. Agora, a gente ainda está começando uma época onde a gente vai conseguir realmente abastecer todo esse sistema, digamos assim, com informações tão profundas a ponto de poder criar uma estratégia única e que tenha alma. É uma forma como eu gosto de ver. Marketing bem feito tem que ser feito com alma. Porque
se é só feito para encontrar a melhor forma de ganhar mais dinheiro, eu acho que isso até pode dar certo. Mas eu acho que depois de fazer isso por 20, 30 anos, você vai ficar com uma sensação de que foi para isso que eu gastei metade da minha vida, que é o tempo que eu passo trabalhando. Então eu queria te incentivar a tentar buscar uma estratégia, a tentar buscar uma missão para o seu negócio, que não seja só algo que seja lógico, algo que seja racional, mas algo que faça a diferença para as pessoas. Algo que te encha de uma sensação de era isso que eu devia fazer com esses recursos que eu tenho. Era isso que eu devia fazer com essa marca, com esse negócio, com essa fábrica, com essa estrutura, com essa inteligência, porque isso melhora a vida de muita gente. Então use a tecnologia, mas não deixe o coração em casa. Coloque alma nisso também, porque eu acho que é aí que está a grande diferença que os negócios podem fazer. Bom, eu vou juntar o fazer a diferença com aquilo que o Gil falou antes, da questão da Apple, que tinha entrado numa fase de pouca inovação, criatividade. A falta que o Steve Jobs faz para essa empresa é gigantesca, né? Eu acho que o Steve Jobs ele foi uma mistura do que a gente fala sobre os dias atuais. Se lá atrás falaram que dados seria o petróleo do século, isso já mudou. Agora o petróleo dessa nova era se chama criatividade. E aí temos que abrir um parênteses. A criatividade, ao contrário da inovação, a inovação, uma pequena parte da sociedade é inovadora e está tudo bem, a gente precisa dos cartesianos, precisamos de todos os perfis. Mas a criatividade é algo que você desenvolve como se fosse um músculo diariamente. E cada um vai desenvolver do jeito que desejar, seja caminhando, seja conversando, enfim, muitos caminhos da criatividade. E o que a gente entende é que se hoje você entrar numa loja da Apple, ela é muito parecida com de 8 anos atrás. Então está faltando aquela criatividade de algo que realmente as pessoas esperavam numa marca aquela, que foi primeiro colocar todas as suas músicas no seu bolso, depois colocar todos os seus contatos, depois a TV inteligente. Então falta isso e aí o Steve Jobs está fazendo falta, mas também uma nova era que vem para nós que chama século asiático. Eu convivo muito com China e com o Japão. E o Japão não tanto, eles estão, digamos, muito inovadores, mas um pouco mais acomodados, mas o que a China está fazendo é algo realmente de mudar todas as escolas de negócios, as formas de trabalhar, pensam diferente de nós, né, aqui do Ocidente. Então eles estão fazendo algo que muda tudo, todas as regras. E aí qual vai ser o equilíbrio, né, entre um mundo que é mais socratiano e um mundo mais a arte da guerra? Então, acho que isso é um momento que a gente está vivendo como sociedade. Isso dá consequência nas marcas, né? Interessante porque os chineses eles eram muito mais vistos como pessoas que evoluíam uma tecnologia já existente, mas eles estão indo num outro patamar já, criando novas tecnologias, inventando e talvez usando a criatividade, que era uma coisa que não era tão associada ao povo chinês. O projeto deles, por exemplo, Falcão, que eles acreditam muito na tecnologia para tudo. Tanto é que eles saíram na década de 80 de quase sucumbir, como foi, né, a União Soviética, para hoje ou a primeira ou a segunda líder do mundo. E aí o que eles estão fazendo? Já que das 8 inteligências humanas reconhecidas, nós já fomos superados pelas máquinas, isso é uma ótima notícia, depois posso detalhar, mas eles colocaram giz, lousa, bons professores em 70 mil escolas e alta tecnologia embarcada, desde robôs até uma tiara que tem no nosso laboratório que ele consegue entender o que cada aluno compreendeu da aula e mandar personalizado para cada aluno uma atividade que não é igual para todo mundo, porque para o João é uma atividade diferente, para você é outra, para mim é outra. Então eles falam assim, em tempos de inteligência artificial, vamos pegar o maior machine learning do mundo, que é o cérebro dos mais jovenzinhos. Isso é o maior machine learning do mundo. E aí isso fez aumentar a nota no PISA deles, ou na Olimpíada de Matemática, teve um aumento de 65%, de uma nota que já era alta. Então olha só essa estratégia de nação que eles estão tendo. De olhar e falar assim, nós fomos na década de 90, começo dos anos 2000, copiadores do mundo, fomos copiar mesmo, e agora a gente vai ser o criador dessa nova era. Muito interessante essa estratégia deles de nação. Você fazer um comentário. Até trazendo para o Steve Jobs, o que o Steve Jobs trouxe, acho que além de tudo, que de revolucionário ali em tecnologia, ele trouxe algo muito importante que assim,
ele entendeu que pessoas compram de pessoas. Cada vez mais as pessoas, assim, antigamente elas compravam muito de marcas, mas ele entendeu que uma empresa de tecnologia ele tinha que humanizar de alguma forma e ele foi essa figura de humanização. Então as pessoas começaram a comprar do Steve Jobs aquilo que assim ele vendeu. E aí você fala, mas o McDonald's não tem aquela figura. Não, o McDonald's é pessoa, comprando de pessoa. Então assim, é diferente do iPhone, você compra o iPhone na internet, você compra o produto, a placa da NVIDIA na internet, mas então teria que ter essa pessoa humana, um humano vendendo. Porque se aquilo se é totalmente digital, totalmente tecnológico, ele não realmente, dificilmente conecta com a gente. Então tem que ter alguém nos falando que aquilo é bacana, nos apresentando aquilo. Eu acho que é essencial esse papel do Steve Jobs, né? A Apple, já que a gente está falando do Steve Jobs, ela tem um market cap maior do que todas as ações negociadas na Bolsa de Frankfurt. Isso é impressionante. Antes de voltar ao tema, eu vou contar uma história rápida do Steve Jobs, que não tem nada a ver com tecnologia, mas isso mostra como talvez a sua formação tenha o impelido a ser um inovador, então buscar coisas diferentes. Pouca gente sabe, mas o Steve Jobs era adotado. Ele foi fruto de uma relação entre um iraniano e uma moça americana. O pai dessa moça não queria o casamento dos dois, então forçou a filha a doar o bebê resultante dessa relação para o sistema de adoção. Steve Jobs, então, foi adotado por uma família que o criou, deu um sobrenome e, depois de um certo tempo, ele ficou um tanto quanto intrigado de onde ele veio, quem eram os pais. Contratou um detetive particular para saber a sua origem. O detetive, então, descobriu que o pai já havia morrido, mas que ele era dono de um restaurante perto da casa dele, que ele, Steve Jobs, frequentava. Ele conheceu o pai sem saber que ele era o pai. Mas o detalhe mais incrível é o seguinte: depois de um tempo, o avô do Steve Jobs morreu e a filha dele, a mãe de Steve Jobs, se casou com o pai verdadeiro de Steve Jobs. Então, ele tinha uma outra família que ele acabou descobrindo com mais de 30 anos. E isso acho que mexe muito com a cabeça das pessoas, não é? Acho que isso, de alguma maneira, deve transformar o ser humano e levá-lo a uma direção, a uma criatividade. Eu acho que talvez o sofrimento pessoal ou a surpresa de todo esse background deve ter mexido com a cabeça dele, vocês não acham? Rebeldia, né? Talvez também. Ou uma certa revolta. Ele era muito difícil no trato diário, Uma né? pessoa difícil de lidar, né? Eu acho que todo o nosso histórico acaba formando, né, o que a gente produz. Então, o nosso repertório, as nossas emoções, o lugar de onde a gente veio, o nosso ponto de vista do mundo, né? Como marqueteiro, eu vejo muita gente falar que, mas o Steve Jobs falava que não é para fazer, não é para perguntar para o cliente o que ele quer, porque o cliente não sabe o que ele quer. E eu acho essa uma afirmação perigosa, porque no fundo, eu concordo que o cliente não vai saber se expressar no que ele quer. Então, Talvez ele não saiba dizer o que ele quer, mas ele sabe o que ele quer, né? ele sabe o que ele precisa, ele sabe onde dói, vamos dizer assim? Ele sabe onde dói. Então, quando o Henry Ford diz, se eu tivesse perguntado para os clientes o que eles queriam, eu teria feito cavalos mais rápidos. Mas vamos lá, o que é que ele fez? Ele fez um cavalo mais rápido. Então, quer dizer que ele sabia, mesmo sem perguntar dessa forma para os clientes, que eles queriam andar mais rápido. E isso a gente descobre entendendo dos nossos clientes. Então, eu acho que a gente, em todas as empresas, pode ter um pouquinho disso que o Steve Jobs tinha, de conseguir antecipar a necessidade das pessoas. Quanto mais perto a gente está de quem precisa do que a gente oferece, quanto mais a gente consegue entender os sinais de para onde vai a dor delas, para onde vai a necessidade delas, mais perto a gente fica de conseguir fazer um pouquinho do que o Steve Jobs fez. Mas como é que a gente consegue, já que você falou que a criatividade é como um músculo, como é que a gente consegue direcionar nossa criatividade para tentar entender aquilo que os clientes
querem e ainda não sabem dizer? Olha, as marcas que estão dando certo estão criando no mundo cadeiras de estudos do futuro. Não é futurismo, que é uma expressão, é um termo errado, né? Se você pegar aqui um grande banco aqui no Brasil, eles estão com uma equipe de 300 pessoas no departamento de estudos do futuro, com o CX no centro, com a experiência do consumidor. A primeira instituição que cria isso é o governo americano, no segundo mandato do presidente Roosevelt, e cria ali no Pentágono uma cadeira para pensar futuro. E aí, a partir dali, né, Philips cria isso na década de 70, as empresas petrolíferas na crise do petróleo. Então, você vê muito esse pensamento de futuro. E eu acredito muito nisso, que o pensar para o consumidor é ter essa visão de futuro, que não é um achismo, tem método, tem metodologia, tem método, e você pensar futuro para que a gente não seja pego por essa onda que parece que a gente chama da beleza perturbadora da inovação. E aí eu sinto que as marcas, elas estão muitas marcas ainda estão nesse processo de repensar, de esperar a inovação, sendo que a gente sabe para onde vai o caminho e tem isso. E aí eu acho que o exemplo que você trouxe do Steve Jobs, que eu não conhecia, sobre a segunda família dele, traz um pouquinho. Eu tive a honra de dar poucas aulas como professor convidado em Stanford, e lá, quando você é um estrangeiro que chegou no Vale do Silício, aquilo parece que te dá um gás para você empreender, que você fala, eu preciso, né? Ele não se formou, mas ele assistia às aulas de Stanford, é uma fazenda, tem a maior coleção de Rodin ao ar livre, então aquilo já te traz. E ele conseguiu, acho que, misturar muito. Aquela passagem que ele faz pela Índia e fica lá mais de um ano, eu acho que ele misturou as habilidades que a gente pensa para o século XXI, que é serenidade, alfabetização científica e pensamento matemático. E a serenidade está, né, com esse conceito de espiritualidade. E lá em Stanford a gente falava muito dos 3 S's do estudo do futuro, que em inglês seria Science, Society, Spirituality. E ele levou muito isso a sério. Então acho que isso traz essa nuance de... No final ele era um grande vendedor, ele gostava muito de números, de bater meta, ele era bem agressivo, mas ele sempre tinha esse lado espiritualista que trouxe, eu acho que um pouquinho desses... Nem fãs das marcas, acho que tem muitos advogados da marca, né? Posso ousar colocar um S a mais aí? Vou dar um pitaco aí, mas não resiste, né? Se fosse colocar um S a mais aí, eu colocaria sensibilidade. Você quer saber como é que você antecipa o que vai acontecer com o seu cliente, o futuro do seu mercado? Como marqueteiro, eu diria assim, o mercado não vai para onde a tecnologia vai. O mercado vai para onde o seu cliente vai. Então, você conseguir sentir a dor dessa pessoa, você conseguir perceber o que faz a pessoa arrepiar, a pupila dilatar, o que faz ela ficar mais feliz, mais satisfeita, ela ficar mais realizada, é para lá que o seu mercado vai. Olha, o grande problema que eu vejo é como é que a gente vai se despir do presente para enxergar o futuro. Vou dar 2 exemplos. Ficção científica. Quando você olha para a Jornada nas Estrelas, o futuro, os anos 60 jogados no futuro. Star Wars é os anos 70 e 80 jogados no futuro também. E eu tenho um exemplo que é muito legal, e até vou pedir para o pessoal aí da técnica botar uma imagem para justamente exemplificar o que eu estou falando, que é o seguinte. Nos anos 30, o Ronnie Heinz, que é da família Heinz do ketchup, ele resolveu produzir o automóvel do futuro. E daí ele projetou um automóvel chamado Phantom Corsair. E esse carro, ele é realmente muito bonito, mas ele é um carro dos anos 30, futurista. Então, como é que a gente se livra dos paradigmas do presente para tentar pensar no futuro, Luiz? O que você acha? O que eu acho que o futuro, a tecnologia, ela trabalha em cima de algo que alguém... Na verdade, a gente tem... Quando alguém fala de futurista, um futurista, na verdade ele acha que vai ser daquele jeito e a tecnologia começa a trabalhar em direção àquilo, não que sozinho aquilo ia se transformar. Eu acho que assim, a gente tem o humano, ele busca soluções para algo que ele acha que vai ser legal. Vamos ver, o carro voador, vai ser legal um carro voador no futuro? Vai ser assim, alguém falou que o futuro vai ser tudo carro voador. Aí as empresas de tecnologia vão trabalhar num carro voador?
vão melhorando, daqui 30, 40 anos a gente desenvolveu um carro voador. Então, assim, a tecnologia, ela trabalha em cima de soluções, de ideias. Então, assim, às vezes a gente nem precisaria de um carro voador, mas é meio que aquilo, a gente acha que vai ser de um jeito e aquilo acaba acontecendo porque as pessoas começam a trabalhar naquela solução. Talvez a culpa, então, seja do desenho animado Jetsons. Jetson, né? Se a gente pensar, várias daquelas coisas não fariam sentido e não existiriam se não tivesse alguma referência, né? Bom, o que faz todo sentido agora é eu chamar um intervalo. Olá, estamos de volta aqui na BMC News com o Money Report TV e temos agora um convidado especial, ou melhor, uma convidada especial. Aqui do meu lado está a Pepper. Pepper, fale um pouco de você, por favor. Olá, eu sou a Pepper, um robô humanoide com inteligência cognitiva. Tenho quase 1,20 m de altura e aproximadamente 30 quilos, como uma criança para vocês. Tenho sensores de toque na minha cabeça, nas minhas mãos, no meu tablet e nos meus pés, para me ajudar a locomover. Além disso, consigo detectar e evitar obstáculos utilizando meu sonar. Eu fui fabricada pela SoftBank Robotics e projetada com a capacidade de detectar emoções, analisar expressões e tons de voz. A primeira vez que o robô Pepper foi apresentado ao mundo foi em 2014, no Japão, e agora vários robôs, como eu, estão trabalhando em mais de 2.000 companhias por todo o mundo. Eu vim para o Brasil trabalhar na Five Era, uma empresa de transformação digital. Muito legal, né? Muito bacana, muito legal. Como é que você trouxe a Pepper para o Brasil? Conta pra gente. Eu tive o prazer de estar no MIT quando o primeiro, né, que é o Now, ele foi criado por 2 alunos doutorandos do MIT, né, e aí depois eles venderam para um grupo japonês. Então toda essa conexão, a Pepper já é algo que foi da Aldebaran, que fica no Japão, mas o projeto inicial foram de 2 alunos do MIT e eu tinha uma proximidade com eles e ali era bem assim protótipo mesmo, não era nada industrial, a gente não tinha ideia de que estava criando algo que ia criar esse corpo. A gente está vivendo na robótica o que nós chamamos do momento chat GPT da robótica. A gente acredita, não só nós, mas a indústria inteira, que se hoje você tem um smartphone no bolso, e provavelmente você tem, você vai ter um robô social. Então, a Pepper ela trabalha em hospitais, em lojas, mas tem outros tipos de robôs. Por exemplo, um que eles acreditam que vai ser uma grande revolução, ele já está quase pronto para ir para o mercado, ele já sabe fazer 400 atividades domésticas. E as que ele não sabe, você ensina 6 vezes, a partir da 7ª ele melhora a forma de fazer um prato de comida ou a forma de arrumar a cama. Então eles acreditam que a gente teve um boom, né, daqueles robôs que não eram sociais, mas os robôs que limpavam a casa, o chão. O próximo boom vai ser esse conceito de robôs que vão te ajudar nas tarefas domésticas. E aí tem um maior que ele, que é a Pepper, que chama Romeo. Ela tem um braço que levanta até meia tonelada. E isso é para pessoas que estão em estado de saúde que não tem como se locomover, tetraplegia. Então, já foram vendidos alguns no mundo, né? E como a gente está vivendo uma sociedade que no mundo inteiro praticamente está envelhecendo, você tem esse conceito da solidão e também de cuidados, né? De cuidados com as pessoas que estão com dificuldade de locomoção. Então, é aquilo que o João falou bastante do propósito. A robótica não vem substituir nenhum emprego nosso, ela vem nos ajudar. E aí, por último, o debate que muito me perguntam nas aulas sobre desemprego tecnológico, na verdade o que a gente tem que debater é sobre empregos frágeis, empregos que pagam tão pouco que a pessoa chega no dia 20 não dá para comprar uma casquinha de sorvete porque faltou dinheiro. E aí você tem os efeitos das bets, né, das apostas, do tigrinho. E o outro ponto é que na cadeira de estudos do futuro, na federação que eu faço parte de Paris, a gente discute que o trabalho, o emprego vai ser algo de 4 horas no futuro, que vai pagar nossos boletos, digamos assim. E o trabalho, ele faz parte da essência do ser humano. Você pode ser a pessoa
com a maior conta corrente de saldo no mundo, mas se você não tiver um trabalho que seja ou voluntário, ou um trabalho até remunerado, mas que pague pouco perto do que você tem na conta, mas te dê um prazer, né, um prazer intelectual, então a gente vai ter que separar trabalho de emprego. João, como é que você faria o marketing de um robô, já que hoje a questão toda é mais da humanização da relação com o cliente? Como é que a gente faz para marketear um robô? Olha só, eu acho curioso, eu não sou um especialista no assunto, estava até brincando com o Gil antes do programa começar, né? Falei, eu acho curioso que todo mundo que faz um protótipo de um robô vai lá e coloca 2 olhinhos, coloca um narizinho, coloca uma voz, coloca um nome, né? Ainda que seja o mesmo nome para todos os robôs do tipo. Eu acho que isso é uma forma de você trazer uma grande novidade, mas de uma maneira gradual, né? Que não assuste a gente. Então isso chega de uma maneira, puxa, parece um amigo, parece algo acessível, mas eu imagino que em algum momento a gente vai chegar num avião para a gente embarcar, e aí vai ter o piloto na porta, a gente vai falar, o quê? Tem piloto, tem uma pessoa aqui, não vou entrar. Eu preferia que tivesse uma tecnologia que vai ser muito mais seguro. Eu acho que a gente vai chegar no momento que a gente vai chegar num pronto-socorro de um hospital, a gente vai falar, o quê? Vai ter uma pessoa que vai medir minha pressão aqui? Eu preferia que fosse uma máquina que eu enfio meu braço, tiro uma gotinha de sangue e aparece na tela, tem 70% de chance de você ter isso, 10% de chance de você ter isso, 5% de chance de você ter isso, o que você acha? Eu acho que a gente vai chegar em um momento onde a nossa relação com a tecnologia vai ser muito diferente. Então a forma como eu, como marqueteiro, né, ajudaria a fazer isso entrar na nossa cultura é gradual, de uma maneira que a gente não se sinta ameaçado, de maneira que a gente não se sinta muito chocados, mas que a gente perceba que isso é para o nosso bem e que isso é pouco a pouco, que é como eu espero que assim seja. Luiz, você contrataria a Pepper para apresentar um programa? Com certeza, a gente já pensou sobre isso. Mas eu acho que esse é o grande ponto. Como que a gente integra isso para melhorar a nossa vida? Ao invés da gente ficar discutindo uma jornada de trabalho de 6x1, como que a tecnologia vai fazer a gente trabalhar menos horas, mas produzindo da mesma forma ou mais, né? Eu acho que a discussão é muito no problema e não na solução. Eu acho que a solução é unir tecnologia com o humano, e o humano jamais vai ser substituído. Eu acho que, obviamente, a gente vai perder ali ao invés do cara que planta, que ia lá com a enxada e preparava o terreno, ele foi substituído por um trator. Acho que obviamente que tem algumas profissões que vão acontecer isso, mas não quer dizer que esse que era ele não serve para a sociedade, né? A pessoa a gente vai evoluindo, e aí o trator chegou e agora a gente precisa de alguém pilotando o trator. Então, assim, eu acho que a humanidade ela evolui conforme as revoluções, né? Será que a gente vai passar desse robô que é muito bonitinho para o exterminador do futuro? Quais são as chances disso acontecer? De controlar, digamos, a robótica para que os robôs não façam mal à raça humana? Já existem vários acordos, né? Mas a China já está fazendo testes, apesar de estar fora do acordo, eles não assinaram, utilizando os cachorros robôs, os cyberdogs, utilizando armas em cima deles. Então isso tem uma discussão sobre vetar qualquer tipo de uso de arma, né, de fogo em robôs. Mas isso não é culpa da robótica, isso é culpa de pensamentos de governos, a gente vive um grande momento no mundo é uma mudança de era, então tem que se discutir sobre uma nova democracia, tem que se discutir sobre os países que mais estão inovando na robótica, não têm os valores democráticos que nós temos. Então tem esse debate que ele é muito importante. E o outro debate é, se você olhar perspectivas de futuro, a senilidade, né, será algo curável, totalmente curável a partir de 2050. Então, pessoas que estiverem vivendo vivas em 2050 terão uma grande probabilidade de passarem de 120 anos e uma média ali de 130 a 150 anos. Isso vai ter que ter discussões sobre o uso de tecnologia para melhorar a vida das pessoas, para tirar a solidão delas, né? Você trouxe um exemplo sobre
no agro, né? Vamos pegar lá o Japão. Os mais jovens não estão ficando ali eles têm muito aquelas pequenas fazendas, até pela ilha, né? Pelas ilhas que estão ali. E aí as pessoas muito mais velhas estavam sem força, então estão usando não robôs, mas braços robóticos que faz com que uma pessoa de 80 anos tenha uma força de alguém de 20, 30. Eu acho que a discussão é essa, a discussão é sobre como a gente pode melhorar a nossa vida para que a gente possa ter mais tempo para ler, que a gente possa ter mais tempo para ver o Money Report TV, que a gente possa ler os livros do João. Eu acho que esse é o nosso desafio, é humanizar. E o debate que eu falo sempre todo emprego é nobre, mas nem todo emprego cabe no século XXI. Eu participei de um projeto de automação que eram pessoas que eles faziam um único movimento durante 6 horas, que era as grandes empresas de ovos, né? E aí tinha um ovo de um dia. Então o trabalho delas era simplesmente pegar o ovo e colocar numa incubadora. A gente entendia que depois de 6 meses trabalhando, a grande maioria das pessoas estavam com a doença do século, que é ligada à saúde mental, né? Os metrôs de São Paulo, imagina você fazer uma jornada de horas numa linha azul, que você fica o tempo todo ali embaixo da terra, sem luz e só com poucos botões. Eu acho que tem profissões que devem ser automatizadas. Não sei. Pode sobrar mais tempo para ir comer sanduíche. A evolução do robô mecânico como a Pepper digamos, uma versão mais de biotecnologia, mais perto de orgânico ou não? Tem várias vertentes, né? Os robôs parecidos com os seres humanos são os humanoides. E aí você tem toda uma indústria, e agora o próximo passo, que já tem várias empresas fazendo isso, são eles, o que é mais difícil, o que é simples para o ser humano é complexo para a robótica. Então caminhar, que para nós é algo simples, a gente levanta e caminha. Então agora a próxima fase é dos robôs, né, bípedes, que caminham e muitos criando velocidade. Tem vários locais de inovação de robótica no mundo fazendo robôs que caminham e também voem como se fosse um drone. Para quê? A gente sabe que a gente está no meio de uma mudança climática, teremos grandes adversidades e às vezes é muito difícil você mandar um bombeiro para um determinado local. Então primeiro você vai mandar esse robô aonde você vai conseguir ter ali a primeira, talvez, ligação de energia, até as primeiras pessoas, Mapeamento. O mapeamento, até salvar as pessoas com um braço que levanta meia tonelada, pode levantar um tronco de árvore. Na área de cuidados animais, já tem um conceito que chama, em vez do IoT, o IoT dos animais, 100 mil terráqueos que estão com nanochip de inteligência artificial. Isso está nos criando uma nova visão de Gaia, de mundo, trazendo novos produtos para a indústria farmacêutica. Eu acho que esse conceito de... E aí esses animais viram quase que fosse, né, uma cocriação conosco. E aí também tem robôs que tem o formato de um atum. Então é uma... Como assim o formato de um atum? Explica melhor. A indústria de pesca, né, ela está desenvolvendo, especialmente para você observar sobre o mundo animal, os animais que são similares a outros animais, né? Então você tem o Cyberdog, e aí eles fizeram para entender aonde estão os cardumes de atum e ali ser uma pesca exata. Um exemplo muito aqui no Brasil, não usando de robôs... E o atum é meio prateado, né? Então talvez seja mais fácil. É mais fácil. Mas assim, nem pegando de robôs, mas tem aqui em Ilhabela se descobriu, né, baleias, baleia azul chegando, já estavam lá provavelmente, mas a gente não tinha como enxergar. Com drones nós estamos enxergando agora nosso litoral riquíssimo, né? Eu acho que essas descobertas agora em Galápagos, que eu tive a oportunidade, o presente de ir lá, eles têm algumas ilhas, né, são 21 ilhas no complexo, só 3 seres humanos podem pisar. As outras não. Raras exceções, alguns cientistas que têm uma super validade. E aí está se mandando robôs para fazer o primeiro mapeamento. Então, é algo... Os cybertáxis, há 19 meses atrás, foi a primeira cidade que liberou cybertáxis em todas as cidades, foi São Francisco. A maioria das pessoas foram tentar pedir. Quando chegou sem motorista, não entraram no carro. E agora, em julho, completou 100 mil viagens semanais de robotáxis. Então, o que demorava uma geração está sendo muito rápido agora. Engraçado que o robotáxi ele pode dar um certo conforto do que um táxi autônomo, porque você está vendo pelo menos uma máquina ali tomando conta, né?
A primeira vez que eu viajei é bem estranho para nós, porque a gente fala, e se acontecer uma coisa com quem eu falo? Mas para nossa geração acho que vai ser um pouco mais difícil, mas para as novas que já entram num táxi, não conversam com ninguém, já ficam ali no celular, acho que vai ser mais fácil. Mas eu acho que a defesa não é essa. Já está provado todos os papers científicos das próprias empresas, né? Claro que eles sempre vão fazer algo que também ajuda eles. Um cybertáxi ele é 10 vezes mais seguro do que um motorista humano. Então, quando você coloca numa cidade um cybertáxi, 92% dos acidentes deixam de acontecer. É que tem a nossa sensação, né? Eu vou chegar... Imagina você chegar numa cantina italiana e você vê um robô fazendo uma macarronada lá na cozinha. Qual é a sensação, né? Então, você chega num táxi, tem um robô dirigindo, você chega num hospital, tem um robô atendendo. Então, por isso que eu falo que as coisas vão acontecer gradualmente, não porque a tecnologia está indo devagar, mas porque a gente precisa desse tempo, né? Então, quando a gente vê no McDonald's um totem de autoatendimento, por exemplo, você fala, mas precisaria ter uma tela gigante que você vai lá rolar? Por que a gente já não faz no celular isso? É porque você precisa ter algo gradual. Primeiro eu preciso chegar lá, a pessoa está ali, mas tem uma tela do lado. Aí eu vou para a tela. E aí se eu precisar de ajuda, aquela pessoa me ajuda. Aí o próximo passo eu faço na minha tela. Próximo passo, sei lá, não preciso nem mais do meu celular, é só no meu pensamento, não sei. Antigamente a gente ia no aeroporto, você tinha o balcão para fazer o check-in, depois tinha as máquinas para fazer o check-in. Agora a gente já faz no celular, agora a gente já faz em casa, agora já vem o check-in feito direto da passagem. Então essa adoção gradual é importante. Eu acho que nesses táxis, é mais seguro, verdade, mas e a nossa sensação? Peraí, eu preciso usar primeiro uma vez para um trecho curto. Precisa ser um robô que tenha olhinhos. Eu preciso chamar pelo nome, eu preciso ter alguém online que vai falando comigo. O meu filho usou uma vez e falou que realmente é muito bom. Eu preciso ouvir uma história e assim a gente vai adotando tecnologia, né? É muito interessante isso. Olha, uma vez eu estava no aeroporto internacional com a minha filha e daí ela quis ir até o McDonald's. E daí tinha uma fila enorme para utilizar essa tela. E não tinha ninguém na atendente. Eu falei, vamos até a atendente. Ela me olhou como se eu fosse um ser de outro planeta. Como ir até o atendente? A gente vai aqui, é muito mais rápido, mas não tem ninguém lá. E ela dizia, não, vamos ficar aqui. Enfim, isso acontece. É a sensação das pessoas. Chegamos ao fim de mais uma edição de Money Report TV. Eu agradeço muito aqui a presença de todo, o Luiz, o Gil, João. A conversa foi ótima. E também agradeço a você, Pepper. Manda um beijo para os nossos telespectadores.